Abra aí em Atos, capítulo 6. E eu tenho uma palavra específica da parte do Senhor nessa manhã. E tem a ver com o nosso crescimento. Crescimento como indivíduo, mas também crescimento como corpo de Cristo. Atos capítulo 6, se você já abriu, diga amém. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária dos alimentos. Pode se assentar. Aqui nós vemos que a igreja primitiva estava a todo vapor. Se você for ver em capítulos anteriores, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e se manifestou sobre a igreja e deu início ali, o start, à igreja primitiva. Ele se manifestou sobre os 120. Pedro começou a falar de Jesus para as pessoas e cerca de 3.000 pessoas, elas renderam as suas vidas a Jesus. E isso começou a provocar uma revolução em toda Jerusalém e também nas cidades circunvizinhas. E muitas coisas começaram a acontecer desde então. Então, os apóstolos, alguns foram presos. Teve o episódio de Ananias e Safira com as ofertas, onde eles viram uma manifestação do temor do Senhor naquele lugar. Todos se encheram de temor, e isso trouxe também um crescimento exponencial, até que em Atos capítulo 6, no versículo 1, que foi o versículo que nós lemos, diz que a igreja do Senhor ia crescendo o número de discípulos. Diga comigo, o número de discípulos ia crescendo. Havia um crescimento sobrenatural daqueles que se afiliavam ao reino de Deus. A igreja estava crescendo, nós estamos crescendo, e eu quero já declarar algo: a igreja do Senhor sempre irá crescer. Eu vou repetir isso: a igreja do Senhor sempre irá crescer. Porque quando Deus abençoa, vem sobre a bênção dele a expansão, a frutificação, a multiplicação e o crescimento. Então havia um número crescente de discípulos. As pessoas estavam participando daquele movimento que era a igreja primitiva. Mas algo aconteceu. Assim que a igreja também começou a crescer, diz também que houve murmuração. Diga comigo, murmuração. Então a igreja estava crescendo e aí apareceu a murmuração. Eu quero te dizer algo: em cada área da sua vida, quando há frutificação, quando há crescimento, virá uma erva daninha chamada murmuração para paralisar o seu crescimento. E é isso que nós vamos enfrentar e batalhar nas nossas vidas nos dias de hoje: a murmuração. E olha o silêncio. Isso confirma que a palavra do Senhor é para você. Coloque a mão no seu coração e diga para ela: eu recebo a palavra do Senhor, viva e eficaz, sobre o meu coração e sobre a minha mente. Amém. Diz que a igreja do Senhor ia crescendo, mas houve murmuração. A palavra murmuração aí no grego é a palavra gogosmos, que significa um murmúrio, significa resmungar, significa reclamar, significa um desprazer secreto, significa um debate que não é declarado abertamente, significa a pessoa estar desgostada, mas ela não manifestar o seu desgosto. Faz sentido para você? Algum momento da sua vida você já teve desgostado? Algum momento da sua vida você já teve aí um debate secreto entre os seus pensamentos? Alguma vez você não concordou com algo e não declarou isso abertamente? Isso biblicamente se chama murmuração.
E toda vez que nós estamos num tempo de crescimento, a murmuração vem para paralisar o crescimento de Deus nas nossas vidas. Nós falamos sobre a gratidão no domingo anterior, e a murmuração, ela é o oposto da gratidão, porque a ingratidão é igual a murmuração. Quando você é ingrato, você murmura. Quando você é ingrato, você reclama. Quando você é ingrato, você resmunga. Quando você é ingrato, você libera um comportamento tóxico. Então a murmuração, ela é um comportamento tóxico. E eu vou te falar algo, a murmuração é uma resposta automática. Porque quando você está intoxicado pela murmuração, você não pensa, você só libera a boca e você já começa a proferir palavras, murmúrios. E essas palavras são venenos que constroem realidades na sua vida. Então a murmuração, ela é o oposto a declarações de gratidão. No domingo passado nós aprendemos a liberar declarações de gratidão. Mas a murmuração é uma declaração de queixa. É uma declaração de protesto, é uma declaração de reclamação. Em outras palavras, a murmuração tem uma conotação de rebeldia, de resistência. A igreja do Senhor estava crescendo e as pessoas começaram a murmurar, começaram a resistir, começaram a liberar uma rebeldia, começaram a não concordar. Agora, rebeldia e rebelião é uma transgressão contra a autoridade de Deus. Toda vez que você murmura, toda vez que você reclama, toda vez que você resmunga, toda vez que você queixa, você está indo contra a autoridade de Deus na sua vida. Porque você está dizendo que você não concorda com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Faz sentido para você? E a raiz da rebelião é a ingratidão. Por isso que a rebelião é uma transgressão contra a autoridade de Deus. Se você reclama da autoridade de Deus, isso mostra que você não é agradecido por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, se a rebelião é uma transgressão, é um pecado, a murmuração também é um pecado. Diga comigo, a murmuração é um pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é sair da rota. Deus estabeleceu uma rota. Nessa rota tem princípios, valores, mandamentos para nós obedecermos. Quando nós pecamos, nós estamos saindo da rota. E um dos pecados da língua é a murmuração. Por isso que nós estamos falando da gratidão. E nessa semana o Espírito Santo falou muito comigo sobre a murmuração. E eu não vim aqui para apontar o dedo para você, porque todos nós estamos no mesmo barco. E hoje nós vamos ser livres da murmuração, porque queremos que a presença de Deus invada as nossas vidas e provoque transformação. E se nós estamos debaixo da murmuração, nós não experimentamos a transformação. Aprendemos sobre a gratidão, e hoje nós vamos aprender sobre algo que bloqueia a gratidão nas nossas vidas. E isso é o pecado da língua. E o pecado da língua é a murmuração. Diga comigo, murmuração é pecado. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, na sociedade, tudo está sendo muito relativizado. Então chamam a murmuração hoje de comentário. Eu vou te fazer só um comentário. Chama a murmuração de, eu não concordei com o que ela falou. Concordo ou não concordo? Não concordei não. Murmurando. Eu vou te trazer um comentário aqui. Murmuração. Se você está trazendo um comentário escondido, secreto, que é o que a murmuração no grego diz. Se você está desgostoso e isso não está aberto, se você não compartilhou isso com alguém, que eu falo que seja na sua liderança, ok? Porque você compartilhar aqui com a pessoa do seu lado é murmuração. O que não é murmuração, apóstolo, então? É você compartilhar com aquela pessoa que é a sua autoridade. Faz sentido? Porque se você está murmurando, você está
tendo uma conotação de rebeldia. E toda pessoa que murmura, ela tem uma conotação de rebeldia. E ela nunca vai falar com a autoridade, ela sempre vai falar com os irmãozinhos. Aí a minha pergunta é, os irmãozinhos vão resolver o seu problema? Não. Então adianta você reclamar com o seu irmãozinho? Ele não vai resolver nada. Quem pode resolver é quem está liderando a sua vida. É quem está te apoiando espiritualmente. Faz sentido para vocês? 1 Pedro 4:9. Relaxa aí o seu corpo na cadeira, para você não ser tão evidente. 1 Pedro 4:9 diz assim: sendo hospitaleiros. A palavra hospitaleiro aí é a palavra generoso. Então, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Em outras palavras, pode se sentar, hoje a gente vai ler várias palavras. Se você murmura, você não é hospitaleiro. Se você murmura, você não é generoso. Em outras palavras, o hábito de murmurar afasta as pessoas da sua vida. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês precisam ser hospitaleiros. Vocês precisam atrair as pessoas à sua vida. Como você faz isso? Parando de murmurar. Porque a murmuração afasta as pessoas da sua vida. Filipenses 2, no versículo 14, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inculpáveis. Outra versão diz: e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Veja essa admoestação do apóstolo Paulo. Ele diz: vocês têm que fazer todas as coisas sem murmurações. Não é, você tem que fazer só as coisas legais sem murmuração. Não, você tem que fazer as coisas boas e as coisas que você sabe que precisam ser feitas, mesmo que você não goste, sem murmuração. Por quê? Porque assim você vai ser irrepreensível, sincero e inculpável diante de Deus, e a sua luz vai resplandecer. Em outras palavras, você vai ser posicionado como um astro. Você vai ser posicionado, você vai ser elevado. Talvez você pergunte: por que eu ainda não estou sendo posicionado? Porque ainda não estou sendo elevado? Por causa da murmuração. Porque quando você murmura, você não é irrepreensível, você não é sincero e você não é inculpável, e por isso Deus não pode fazer resplandecer a sua glória através de você. Por isso o apóstolo Paulo diz: por favor, façam todas as coisas sem murmurações, retenham a palavra de vida, porque Deus quer colocar vocês como astros para brilhar nessa geração corrompida. Isso faz parte da nossa geração atual, sim ou não? Estamos em uma geração corrompida, sim ou não? Estamos no meio de uma geração perversa, sim ou não? Eu quero profetizar que Deus vai te levantar como um astro, como um luzeiro, como um farol em meio a essa geração corrompida e perversa. Mas para isso, você precisa parar de murmurar. Porque se você murmura, você não permite que a glória de Deus venha a iluminar através da sua vida. Se a murmuração faz parte das nossas vidas, então nós nos tornamos repreensíveis, culpáveis e mentirosos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que a murmuração, ela não pode fazer parte das nossas vidas. E ao invés de murmurar, ao invés de se queixar, ao invés de reclamar, ao invés de protestar, ao invés de se rebelar, precisamos ser gratos.
Por isso que 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, que nós lemos no domingo anterior, diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Paulo diz: olha, vocês têm que fazer todas as coisas sem murmuração. Mas aqui Paulo diz: vocês têm que dar graças em tudo. Então, ao invés de murmurar, você tem que agradecer. Isso é um comportamento, isso é um hábito, isso é uma escolha, isso é um estilo de vida. Mas por quê é tão importante liberarmos gratidão ao invés de murmuração? Porque há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. E eu quero que você vá comigo aí em Tiago capítulo 3 e acompanhe rapidamente, não precisa se colocar de pé. Tiago capítulo 3, que nós vamos ler essa passagem. Diz assim: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, diga comigo, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Diga comigo, a língua é fogo. Diga mais uma vez, a língua é fogo. Mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, aves, répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode dominar. É um mal incontido, está cheia de veneno mortal. Diga comigo, veneno. Com ela bendizemos ao Senhor. A palavra bendizer aí implica em louvar, implica em agradecer. Então aqui Tiago diz: com a língua nós podemos agradecer, com a língua nós podemos louvar ao Senhor, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Você já viu isso? Você está aqui no domingo louvando ao Senhor. Eu te louvo, eu te adoro, Senhor. E você sai daqui e começa a falar mal da criação de Deus, de outras pessoas, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, do presidente, daquele que irá se tornar presidente. A língua, ela precisa ser dominada. E Tiago continua dizendo: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. A língua inflama o curso da natureza. Há poder nas suas palavras. Com as suas palavras você pode bendizer ao Senhor. Com as suas palavras você pode amaldiçoar. Com as suas palavras você pode agregar. Com as suas palavras você pode contaminar. O que você está usando? Como você está usando as suas palavras? Provérbios 18, versículo 20 diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Em outras palavras, você come daquilo que você fala.
Aquilo que você fala é aquilo que você vai se alimentar. Se você fala palavras amargas, você vai ter o seu ventre amargo. Se você fala palavras de bênçãos, você será abençoado, porque você está liberando bênçãos. Em outro sentido, você vai ser possuído daquilo que você confessa. Por isso que as palavras não determinam realidades, as palavras criam realidades. E quando você cria realidade através da sua palavra, você é dominado por aquilo que você está criando. Então, a partir de hoje, nós vamos aprender a liberar palavras de gratidão, palavras de bênção, palavras de esperança, palavras de futuro. E vamos eliminar das nossas vidas esse comportamento tóxico chamado murmuração. Eu posso ouvir um amém? E Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida. Com as suas palavras você pode liberar morte, com as suas palavras você pode liberar vida. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A palavra morte aí implica em ruína. Então com as suas palavras você pode arruinar a sua vida, ou com as suas palavras você pode alegrar a sua vida. Porque a palavra vida aí no hebraico significa alegria, desfrute. Então com as suas palavras você pode trazer ruína, ou você pode trazer desfrute. Com as suas palavras você pode bendizer, com as suas palavras você pode amaldiçoar, com as suas palavras você pode agregar, com as suas palavras você pode contaminar. Esse é o poder de um membro tão pequeno chamado a língua. Por isso que toda vez que estamos num tempo de crescimento, igual a igreja de Atos, o diabo vem fazer com que a sua língua se desvie para a murmuração. Salmo 140 no versículo 1 diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram as suas línguas como a serpente. A mesma coisa que Tiago diz. Se você libera as suas palavras para murmuração, para reclamação, para queixa, você está com a sua língua cheia de veneno, que é o que o salmista diz. Aguçam as suas línguas como a serpente. O veneno de víboras está debaixo dos seus lábios. Eu quero declarar nessa hora que todo veneno que estava debaixo dos nossos lábios vai ser queimado pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. As nossas línguas, as nossas palavras não serão palavras venenosas, mas serão palavras de vida. Então anote isso aí. Eu disse que há poder nas suas palavras. Eu quero que você anote outra coisa. As palavras criam realidades que nós desejamos experimentar. Foi o que eu disse. Você não determina as coisas com as suas palavras. Ou melhor, você não descreve as realidades com as suas palavras. Você cria a realidade que você deseja experimentar. Qual realidade você quer experimentar? Você precisa declarar. Você precisa liberar isso com as suas palavras. E como está isso na Bíblia? Romanos 4:17 diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como se já fossem. Não é que você vai mentir, é que você sabe o poder que há nas suas palavras. Quando você libera as suas palavras, você está criando aquilo que já foi estabelecido no mundo espiritual, porque você está chamando à existência as coisas que já são, que já foram estabelecidas no mundo espiritual. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então precisamos entender que as nossas palavras criam realidades. Anote outra coisa: suas palavras transformam atmosferas. Provérbios 15, no versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua de bem é árvore de vida. A mesma coisa. Da sua boca, ou você libera a morte ou libera a vida. Se há uma língua de bem, você vai transmitir uma árvore de vida. Mas a perversidade na língua deprime o espírito. Você já viu pessoas deprimidas? O primeiro ponto para você ir num caminho de uma depressão e tristeza profunda é você começar a reclamar da sua vida. Aqui diz Provérbios: a perversidade na língua deprime o espírito. Você já vê aquelas pessoas abatidas, desanimadas, cansadas. Você vai conversar com elas,
Preste atenção nas palavras que elas estão liberando. Nada presta, tudo está ruim. O mundo vai de mal a pior. Eu não mereço isso. Eu estou tão triste. Para que eu estou sofrendo tanto? Murmuração, queixa, reclamação. Isso é veneno. Isso é veneno e contamina todo o seu corpo. Outra coisa que eu quero que você anote. Você precisa aprender a dominar a sua língua. A língua não pode te dominar. Coloque a sua língua para fora aí. Ela chega no seu pé. Coloca a língua para fora, gente. Pode colocar. Ela chega no seu pé. Ela é um membro pequeno. Então você consegue dominar isso. Tem pessoas que não conseguem dominar as suas palavras, dominar a sua língua. Deixa eu te falar. Você é maior do que a sua língua. E a partir de hoje você vai aprender a dominar a sua língua. Provérbios 12:18 diz: há alguns que falam como uma espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Eu quero dizer que a sua língua será cheia de saúde a partir de hoje. Por onde você passar, você vai liberar vida, você irá liberar sabedoria, você irá liberar saúde, você irá liberar prosperidade, você irá liberar abundância, porque a sua língua se converterá de uma língua venenosa para uma língua de saúde. Outra coisa que eu quero que você anote: aprenda a dominar a sua língua e aprenda a falar menos. Por isso você tem 2 orelhas e 1 boca. Imagine se você tivesse 2 bocas. Ninguém aguentaria. Sim ou não? Até nisso Deus é muito sábio. Então você tem que aprender a ser tardio para falar e atento para ouvir. Você precisa aprender a falar menos. Tem pessoas que não param de falar. E quando você fala muito, você não pensa naquilo que você está falando. Sim ou não? Provérbios 10:19 diz: na multidão de palavras não falta pecado. Em outra versão diz: quando você fala muito, você acaba errando. Você acaba pecando. Você já viu aquela pessoa que começa a conversar? Ela vai até bem, né? No início. Mas depois ela já começa a distorcer. Aí vai errando, sai da rota. Porque pecado é sair da rota. Então, para você não pecar, aprenda a falar menos. Deixa de falar muito. Aprenda a ouvir mais. Quantos estão aqui? Digam eu. Ok. Por isso, precisamos saber se estamos liberando palavras de morte ou palavras de vida. Você precisa saber se você vai liberar palavras de bênção ou se você vai liberar palavras de maldição. Por quê? Porque a murmuração ela nos prende. A murmuração nos limita. Se a gratidão desbloqueia a abundância, a murmuração bloqueia a abundância. A murmuração bloqueia o avanço de Deus nas nossas vidas. Para isso nós precisamos aprender a agradecer mais. Nós precisamos aprender a liberar mais louvor. Por isso você vê em Salmo 50:23, que nós lemos no domingo passado, que Deus diz que nós devemos oferecer sempre sacrifícios de louvor. Quando você libera sacrifícios de louvor, você está mortificando todo esse pecado carnal na sua vida, que é a murmuração. Você precisa transformar a sua murmuração em gratidão. Você precisa transformar a sua murmuração em louvor. Quando você tem sacrifícios de louvor, quando você libera uma linguagem de louvor, você vai ser protegido, você vai ter vida. Por isso que Hebreus 13:15 diz: ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifícios de louvor. Isso é frutos de lábios que confessam o seu nome. O que é sacrifício de louvor? Palavras que confessam o nome de Jesus. Isso é sacrifício de louvor. Quando você estiver pronto para liberar uma palavra, veja,
passe pelo filtro, veja se essa palavra é um sacrifício de louvor, é um fruto de lábios que vai confessar o nome do Senhor, ou se era uma palavra de murmuração que vai trazer veneno. Por quê? Porque quando você libera sacrifícios de louvor, você aumenta a sua fé. Quando você libera murmuração, você mina a sua fé. E por isso que muitas pessoas que começam a reclamar, a se queixar, a murmurar, elas vão padecer, elas vão ser presas e elas vão perder aquilo que Deus deu para a vida delas. Por quê? Porque a fé é roubada. E se a fé é roubada, você perde aquilo que Deus determinou para você. Por isso você tem que oferecer sacrifícios de louvor ao invés de murmurar. Agora, Deus, Ele ouve as nossas orações, sim ou não? Mas Deus também ouve as nossas murmurações. Porque aqui diz que a igreja primitiva crescia, mas houve murmuração. E a palavra murmuração vem do grego que significa goguleu, que significa você debater secretamente, você não concordar, você protestar secretamente. Ou seja, às vezes você pode murmurar até no seu pensamento, ninguém pode estar sabendo, mas Deus te ouve. Deus ouve as murmurações, anote isso. Deus ouve as murmurações, assim como Ele ouve as suas orações. Você está orando ou você está murmurando? Você já viu aquela pessoa que ora, aí ela para, termina a oração, aí no decorrer do dia dela, ela começa a murmurar por aquilo que ela estava orando. Vocês já viram pessoas assim? Só espero que eu não esteja falando de você. Que você ora lá, ora a Deus, aí acaba a oração. Aí você não vê o resultado, né? Micro-ondas, rápido. Aí você começa a murmurar. Porque Deus não me atendeu, porque Deus não tá me respondendo, porque eu preciso dessa resposta agora, porque é isso que acontece na minha vida, papapá. Deus ouve as suas orações, mas Deus também ouve as suas murmurações. Isso é bíblico, apóstolo? Totalmente. Vai aí em Êxodo 16. Êxodo 16. Hoje nós vamos ler muita palavra. Por quê? Porque a palavra liberta. A palavra. Hoje você vai deixar de liberar palavra de murmuração e vai começar a liberar palavra que liberta. Êxodo 16, 1 ao 2. Diz assim: partiram de Elim a toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda a nossa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? E disse mais Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos dê carne para comer, e pela manhã pão ao fartar? Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra Ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Quando você murmura, quando você contesta, quando você se rebela, e a rebelião é uma transgressão à autoridade de Deus, e Deus estabelece autoridades delegadas no corpo dele. Quando você murmura contra uma autoridade, seja ela no seu local de trabalho, seja ela uma autoridade eclesiástica, sejam seus pais, seja o seu cônjuge, que é o sacerdote da sua casa, que é a sua autoridade. Quando você murmura, você não está murmurando contra ele. Moisés diz: quem somos nós para vocês murmurarem contra nós? Eu e Arão, nós não somos ninguém.
Quem somos nós? Vocês não murmuram contra nós, vocês estão murmurando contra Deus. E Deus ouviu as vossas murmurações. Então, assim como Deus ouve as orações, Deus também ouve as murmurações. Agora vai em 1 Coríntios 10:10. Porque de tudo que você esquecer, eu quero que você guarde essa referência. 1 Coríntios 10, no versículo 10, diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui o apóstolo Paulo, se você for ler 1 Coríntios 10, ele começa dizendo: olha, sabe por que tudo foi descrito em relação ao povo de Israel, quando eles saíram do Egito e foram em direção à terra prometida? Sabe por que Deus colocou isso? Para que nós soubéssemos, para que não venhamos a repetir, a cair no mesmo erro que eles. E aí Paulo começou a descrever alguns dos erros do povo de Israel, quando eles saíram do Egito. E aí ele diz: e não murmureis. Ou seja, um dos erros do povo de Israel foi que eles murmuraram ao sair do Egito. E aqui o apóstolo Paulo diz: não murmureis, como eles, alguns murmuraram, e por isso eles foram exterminados, destruídos pelo destruidor. Em outras palavras, a murmuração provoca destruição em áreas da sua vida. A minha pergunta é: tem áreas da sua vida que estão sendo destruídas? Tem áreas da sua vida que estão sendo arruinadas? Tem áreas da sua vida que você vive lá no passado, ao invés de você alcançar a terra prometida? Eles não alcançaram a terra prometida. Eles não entraram no futuro que Deus tinha para eles por causa da murmuração. Muitos de nós queremos acessar o futuro que Deus tem para nós, mas o que impede que venhamos a acessar esse futuro são as nossas palavras. Em outras palavras, um dos obstáculos para a vida abundante de Deus na sua vida é a murmuração. Por isso que a gratidão desbloqueia a abundância. Quantos querem viver vida abundante? Diga eu. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. A gratidão desbloqueia a abundância, a vida abundante que Deus tem para nós. Mas a murmuração libera a peste, que é o diabo. E o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Sabe como você paralisa a ação do diabo na sua vida? Parando de murmurar. Porque a murmuração atrai destruição. A murmuração abre as portas para um espírito destruidor. Você já viu? Isso é nas coisas mais simples. Eu vou dar um pequeno exemplo. Você já viu assim, seu carro quebrou, né? Teve algum problema no carro. E aí você começa a reclamar: ai, porque esse carro tá velho, ai, porque isso, ai, porque aquilo. E aí você começa a reclamar. Aí o que acontece? Quebra outra coisa no carro, sim ou não? Aí aquilo que você ia gastar já vai gastar mais, porque já descobriu um outro erro. Aí você continua reclamando. Aí o quê? Aí o pneu fura. Caramba! Sim ou não? Coisa do nosso cotidiano. Você está lá com a sua geladeira farta e você começa a reclamar: não tem nada para comer hoje. Ai, porque eu queria comer isso. Ai, porque eu queria um doce. Ah, porque sua geladeira está farta. Ah, porque isso e aquilo. E aí o que acontece? De tarde você está passando mal. Sim ou não? Porque as suas palavras criam realidades. Você está aí com o seu cônjuge, que é o amor da sua vida, que você se apaixonou e se apaixona todos os dias. Aí tem aquele dia que você está e você começa a falar sobre: porque ele é assim, porque é assado. Ah, porque eu não aguento. Ah, porque larga a meia pra lá. Ah, porque ele não se arruma. Ah, porque você me atrasa. E o que acontece? Atrai mais destruição para dentro da sua casa. Então a murmuração, ela abre portas para que o destruidor alcance a sua vida. Hoje nós vamos paralisar a ação do destruidor.
Eu disse que hoje nós vamos paralisar a operação do destruidor, porque a partir de hoje nós vamos crescer, e nós vamos crescer, e vamos crescer na área familiar, na área empresarial, nos nossos negócios, nós vamos crescer na nossa saúde, nós vamos crescer na família, nós vamos crescer no nosso chamado, na nossa vocação, nós vamos crescer espiritualmente, mas para isso, nós precisamos paralisar a ação do destruidor. Quando você reclama, quando você murmura, você permanece no estado em que você está. Você não consegue acessar a terra prometida. Eles começaram a murmurar onde? Onde que eles estavam? No deserto. E eles morreram onde? Quando você murmura, você não sai do lugar. Quando você murmura, você fica paralisado no lugar onde você começou a murmurar. Então pare de murmurar hoje, porque você precisa alcançar o destino glorioso que Deus chamou para você. E é difícil, porque, confessando aqui, a gente reclama todo santo dia, é ou não é verdade? Sempre tem uma coisinha para a gente reclamar. É difícil você passar um dia sem reclamar, mas Deus não responde reclamações. Deus responde orações. Deus ouve as reclamações, as murmurações, mas Ele só responde as orações. Deixa eu te dizer algo, não tem reclame aqui no céu. Não tem. Não tem reclame aqui no céu. Você já viu isso? Reclame aqui, isso só tem aqui no Brasil, gente. Reclame aqui. Que coisa demoníaca. Incentiva você a murmurar ainda mais. E se você está lá no reclama aqui todo santo dia, é melhor você parar. Porque aí já não é pecado, já é iniquidade. Já é um hábito na sua vida. Nos céus não tem reclama aqui. Deus não trabalha com reclame aqui. Reclame aqui, que eu venho resolver seu problema. Não resolve nada. Resolve ou não resolve? Não resolve. Na verdade, te enche mais de veneno. Agora, veja algo. Reclame aqui, porque estão todo mundo olhando para minha cara. Que isso? Para que você vai reclamar de algo que você não está disposto a mudar? Ou que você está disposto a fazer com que esse algo mude? Adianta você ficar reclamando de algo que você não está disposto a fazer mudar, a fazer com que ele mude? Não adianta. Silêncio, né? Eu tive um sonho. E por causa desse sonho eu estou liberando essa palavra hoje. E talvez possa não ter sentido para a sua vida hoje. Talvez seja para alguém da sua família. E passe essa ministração para essa pessoa então. Mas mais do que falando para vocês, eu estou confrontando uma estrutura espiritual que eu vi no sonho. E é hoje que nós vamos paralisar essa ação do destruidor nas nossas vidas. Mas não tem como nós paralisarmos a ação do destruidor se nós estamos igual o povo de Israel, murmurando. Não tem como nós avançarmos naquilo que Deus chamou para nós se nós estamos igual o povo de Israel, paralisados no deserto. Deixa eu te falar algo. A murmuração, a reclamação, ela afeta o seu cérebro. Isso é comprovado pela neurociência, que a reclamação traz, muitas vezes, disfunção cerebral. Você já teve contato com pessoas que reclamavam tanto que elas foram ficando perturbadas no decorrer do tempo? Percebe que pessoas que geralmente são negativas, elas são murmuradoras, são reclamadoras. E aí tem algumas características. Eles dizem que as pessoas que buscam chamar a atenção, geralmente elas chamam a atenção por meio de reclamação. Na verdade, isso é rejeição. Quer chamar a atenção e aí começa a reclamar. Outro tipo de pessoas que eles identificaram que tiveram disfunção cerebral pela reclamação é que pessoas que também têm um comportamento compulsório por queixa. Ou seja, aqueles que são reclamões, que vivem ruminando a reclamação. Você já conversou com essa pessoa? Que ela reclamou aqui, aí depois ela foi falar com outra pessoa, ela falou a mesma coisa. Aí depois ela volta para você, ela esqueceu o que falou com você e ela fala a mesma reclamação. Você já teve contato com essa pessoa? São
reclamadores, ou reclamões, como eles dizem, compulsórios. E há um outro tipo de pessoa, a pessoa que reclama por falta de gestão emocional. A pessoa que não tem equilíbrio emocional, ela começa a reclamar. Em outras palavras, os estímulos negativos que você recebe vai fazer com que você venha a ter uma predisposição para reclamar. Por isso que você tem que aprender a dominar os seus pensamentos, porque você fala aquilo que você pensa. E se você recebe estímulos negativos o tempo inteiro, o seu cérebro, ele é tendenciado a liberar um padrão de comportamento por repetição. E aí ele vai fazer o quê? Reclamação. Então, quando você reclama uma vez, reclama outra vez, o seu cérebro aprende de duas formas, ou por impacto emocional ou por repetição. Se você murmurou uma vez, reclamou, se queixou. Se você se queixou outra vez, se você murmurou outra vez, se você reclamou outra vez, o seu cérebro já aprendeu por repetição que você tem que liberar um comportamento de murmuração. Então isso traz uma disfunção. Preste atenção no que acontece com o seu cérebro quando você libera palavras de reclamação. O que acontece no cérebro de uma pessoa que reclama tudo? Número 1, a murmuração altera a saúde mental dela. Ela se torna uma pessoa esquecida, ela se torna uma pessoa distraída, o nível de produtividade cai. Número 2, aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse. A pessoa que murmura muito, o que acontece com ela? Ela vive estressada, porque ela está reclamando o tempo inteiro, então ela não desfruta da vida. Ela vive estressada. Número 3, a murmuração prejudica a memória. Por quê? Porque afeta o hipocampo. E o hipocampo vem para trazer uma fixação de uma memória. Então a murmuração, ela vai prejudicar, ela vai afetar as suas memórias. Você vai começar a ter mais memória negativa do que memória positiva. E alguns estudos mostram que quando há murmuração, há um risco aumentado de AVC. Agora vocês entendem, os líderes, porque os sonhos que a gente teve relacionado. Entendeu, Gestefane, do coração? Nessa semana nós tivemos uma reunião com os líderes. E antes de nós ministrarmos essa palavra, nós recebemos essa palavra para nós. E nós confessamos, nos humilhamos diante do Senhor dentro daquilo que Deus estava nos direcionando. Por isso que hoje há um poder muito maior porque você está aqui. E eu me alegro porque você está aqui, porque hoje nós vamos provocar uma bomba no mundo espiritual. E cortar, paralisar, quebrar, destruir a operação das trevas nas nossas vidas. E isso vai trazer cura para o seu cérebro. Isso vai trazer cura para a sua parte neurológica. Agora, alguns exemplos de murmuração. E eu vou só citar 2 exemplos. Temos muitos exemplos da Bíblia. Temos esse exemplo que nós lemos em Êxodo 16. Então, um outro exemplo que eu quero te dar é o exemplo de Moisés, Arão e Miriam. Em Números 12. Vai rapidamente aí. Em Números 12, diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Outra versão diz: murmurou contra Moisés, por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. E diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Sabe o que significa mansidão? Alguém sabe o que significa mansidão? Força debaixo de controle, força dominada. Você precisa aprender a dominar a sua língua, senão a língua é uma força que inflama o percurso da terra, Tiago diz. Então, Moisés era um homem que sabia ter a força debaixo do controle, por isso era manso. Eu profetizo mansidão sobre a sua vida. Profetizo mansidão sobre a sua vida. Força debaixo de controle. Você vai aprender a dominar o seu ímpeto, a sua força, em nome de Jesus. Vamos lá.
Versículo 4 diz: logo o Senhor diz a Moisés, Arão e Miriam: vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs a entrada da tenda e chamou Arão e Miriam quando ambos se apresentaram. E ele diz: ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Porque pois não temeste falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. E quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Aqui nós vemos um caso muito similar, porque Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. De fato, Moisés era o filho caçula, e Miriam era a filha mais velha. Tinha cerca de 13, 14 anos de diferença de Miriam para Moisés. Miriam resgatou Moisés das águas do Nilo. Miriam foi intercessora de Moisés durante todo o tempo. Por mais de 80 anos, Miriam foi intercessora de Moisés. Miriam acompanhou o crescimento de Moisés, mas Deus decidiu dar a liderança para Moisés. E é isso que nós precisamos entender, que Deus é quem escolhe aqueles que Ele decide posicionar, não nós. Deus é quem escolhe. Seria muito mais vantajoso Miriam ser posicionada, porque ela conhecia os erros, ela conhecia a intimidade do seu irmão, ela cuidou do seu irmão. Ela conhecia a intimidade dele, ela conhecia todos os pecados que ele tinha cometido. Ela orava por eles, mas teve um determinado momento em que a língua dela, ao invés de liberar intercessão e oração, começou a liberar murmuração. Cuidado, porque você pode orar muito, mas se você libera murmuração, a murmuração invalida a sua oração. E Miriam começou a murmurar com Arão: ué, se Deus fala com ele, Deus também pode falar com a gente. Aliás, a gente já está aqui muito mais tempo que Moisés. A gente passou por tudo que Moisés passou. Nós estamos aqui nessa trajetória. Então, Deus pode falar conosco. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus ouviu as murmurações. Porque Deus ouve as orações, mas Deus também ouve as... Guarde isso no seu coração. Quando você estiver prestes a liberar uma murmuração, pode ser que a sua liderança não esteja ouvindo, porque Moisés não ouviu isso que Miriam conversou com Arão. Mas Deus falou para Moisés. Moisés não sabia que Miriam e Arão estavam protestando, debatendo secretamente. Moisés não sabia, mas Deus sabe. E Deus falou com Moisés: eu ouvi as murmurações de Miriam e Arão, ouvi o que ela falou. Eu posso revelar em sonhos, em visões às pessoas, mas com o meu servo Moisés eu falo cara a cara. Eu decidi, Deus diz, eu decidi posicioná-lo como líder nessa nação. E porque ela murmurou contra você, ela murmurou contra mim. Por isso ela vai ficar leprosa. Em outras palavras, ela vai ficar insensível. Porque a murmuração te torna insensível no mundo espiritual. Paralisa o seu propósito. Por isso você tem que ter muito cuidado. Porque por muitas vezes a pessoa que você esteja reclamando ou murmurando, ela não vai estar próxima a você. Porque senão você não estaria murmurando. Sim ou não? Mas Deus está. Sabe qual vai ser o filtro? Toda vez que você vir falar de alguém, pense nisso. Deus ouve as orações, Deus também ouve as murmurações. Será que eu vou confessar? Deus vai estar ouvindo o que eu vou conversar com essa pessoa. Ah, mas é um só comentário. Deus ouve as reclamações, as murmurações. Isso é muito forte. Porque Deus ouviu, Moisés não ouviu. Deus liberou a penalidade. E o que aconteceu? Depois eles confessaram, que é o que nós vamos fazer hoje. Eles confessaram a Deus. Eles reconheceram que eles estavam pecando e Deus curou Miriam da lepra. Mas algo aconteceu. Nem Miriam, nem Arão entraram na terra prometida. Eles pereceram no deserto. Por quê?
Porque quando você reclama, quando você murmura, você não acessa o seu futuro, você fica preso no passado. Por isso que 1 Coríntios 10:10 diz: porque eles murmuraram no deserto, e por isso pereceram onde? No deserto, pelo destruidor. Quando nós reclamamos, nós paralisamos, nós ficamos paralisados, estagnados naquele mesmo ponto no qual nós estamos murmurando e não conseguimos acessar o futuro. A murmuração faz você ficar no passado e impede você de alcançar a vida abundante. Eles não acessaram a terra prometida por causa desse episódio. Agora eu quero que você se coloque de pé, porque eu vou te dar o segundo exemplo, e é no segundo exemplo que você vai entender o propósito da ministração de hoje. Vocês estão preparados, sim ou não? Deixa eu te falar algo. Muitas pessoas esperam acessar uma igreja local para receber palavras de motivação. Mas é o confronto que nos liberta, não é a motivação. A motivação, ela faz assim, ó, com o seu ego, mas ela não muda o seu caráter. E hoje Deus quer mudar o nosso caráter. Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer fazer com que venhamos a amadurecer. E isso é prova do amor dele para conosco. Porque Ele não quer deixar você morrer no deserto. E é por isso que Ele está nos confrontando nessa manhã. Ele é um pai que te ama tanto, que Ele falou: se você continuar assim, você vai morrer onde você está. Eu não te chamei para você ficar parado aí nesse lugar. Eu quero que você avance. Eu quero que você viva o futuro glorioso. As portas estão se abrindo para você. O crescimento está vindo para você. A prosperidade está chegando às suas mãos. As conexões estão vindo para você. Você está expandindo, você está crescendo. Mas cuidado! Porque o inimigo número 1 do crescimento, segundo Atos 6, é o quê? A murmuração. E quando nós murmuramos, nós paralisamos o avanço de Deus nas nossas vidas. E é por isso que Deus hoje está nos confrontando. Porque Ele nos ama tanto que Ele não quer que permaneçamos no mesmo lugar, estagnados. Por isso você vai crescer. Eu sei que a partir de hoje algo vai se romper na sua vida, assim como rompeu na nossa vida desde segunda-feira, quando nós estamos aqui. E deixa eu te falar, é desde segunda-feira que eu tenho orado por vocês dia e noite. E era muito mais cômodo para mim não liberar essa palavra, porque eu sei a resistência espiritual que tem atrás disso. Mas eu não estou aqui para apenas alegrar o teu coração. Eu estou aqui para alegrar o coração de Deus. E pode ser que eu seja mal compreendida por essa palavra. Mas se um daqui, e eu sei que não vai ser apenas um, serão todos em nome de Jesus. Se vocês se libertarem, eu sei que vai vir um tempo de glória ainda maior para nós. Aquilo que Deus tem feito, Paulo, aquilo que Deus tem feito na sua vida, vai crescer exponencialmente a partir desse tempo. Por quê? Porque nós estamos limpando os ares para que a glória de Deus venha se manifestar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Números 21, você não precisa abrir, coloque nos telões, eu quero só que você me acompanhe. É o outro exemplo que eu quero dar. Diz: então partiram do monte, versículo 4, Números 21, 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Outra versão diz que o povo começou a murmurar no caminho. E é isso que acontece. Quando estamos crescendo, muitas vezes nós queremos acelerar os processos de Deus na nossa vida e nos tornamos impacientes na jornada. Eles estavam avançando em direção à terra prometida, mas eles ficaram impacientes. E a impaciência trouxe murmuração. Cuidado! Porque Deus trabalha a fogo a lenha. Deus não trabalha no micro-ondas. Deus trabalha
no fogão a lenha. E às vezes nós queremos acelerar os processos de Deus na nossa vida. E isso faz com que venhamos a utilizar a língua de uma forma errada. Ao invés de criarmos realidades, nós começamos a murmurar. Foi o que aconteceu com o povo. Eles estavam indo em direção à terra prometida. E o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Porque sempre a murmuração não é em relação a uma situação. Guarde isso. A murmuração não é em direção a uma situação. A murmuração sempre vem para uma pessoa, a uma autoridade. Ok. O povo falou contra quê? Falou contra a situação? Falou contra a pedra? Falou contra o monte que eles tinham que atravessar? Falou contra as sandálias? O povo falou o quê? O povo falou contra Deus e contra Moisés. Murmurou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito? A mesma coisa, a mesma ladainha. Lembra lá em Êxodo 16? A mesma ladainha de sempre. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? A nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Porque quando você murmura, você abre portas para que o anjo destruidor destrua áreas da sua vida. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. Olha só, não era muito mais fácil eles fecharem a boquinha? Eles começaram a murmurar, abriram legalidade. Deus ouviu a murmuração. Deus enviou serpentes abrasadoras para que viesse a trazer um juízo, um alinhamento. Não porque Deus é ruim, mas porque Ele é justo. Ele trouxe um alinhamento ao povo. E o que aconteceu? Pela murmuração deles, eles abriram legalidade para que o destruidor viesse atacar. Agora, sabe o que significa essa palavra serpente? No hebraico, essa palavra serpente é a palavra nahash, que significa aquela que sussurra feitiçarias. O juízo de Deus veio através de feitiçarias para o povo. Veneno, serpente, cobra. Quando você abre legalidade através da murmuração, tudo aquilo que as pessoas fazem contra você cai. Cai. Maldição sem causa não encontra pouso. Maldição com causa da murmuração vai detonar a sua vida. E você sabe, e eu também, que tem muita gente. Entenderam? Contra a sua vida. Sim ou não? E você fala: não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Olha para os seus antepassados. Olha para dentro da sua casa. Alguns aqui tem até dentro de casa mesmo. Então olha para dentro da sua casa. E você está dando legalidade. Igual o povo de Israel. Murmurando no caminho, na jornada. Maldição com causa. Encontra pouso. Por isso que hoje nós vamos paralisar a ação do destruidor. E você vai ver como que você vai dar um salto. Diz que serpentes narrastes foram enviadas e começaram a morder o povo, e eles começaram a morrer. E aí o que eles fizeram? Ai, nós vamos aqui nos arrepender, porque a gente pecou diante de Deus. Eles reconheceram que eles erraram. Não é mais fácil eles não errarem? É muito mais fácil. É muito mais fácil, mas a gente sempre acha que o mais fácil é o mais difícil. E eles até confessaram, preste atenção: havemos pecado porque temos murmurado contra o Senhor e contra ti. Eles mesmos sabiam por que as serpentes vieram. Não é aqueles que dão uma de bobo e falam assim: não sei o que está acontecendo na minha vida, não. É porque você está murmurando. Eles sabiam disso. Eles sabiam que as serpentes estavam vindo atacar e destruir suas vidas por causa daquilo que eles tinham falado contra Deus e contra Moisés. E diz que Moisés orou pelo povo, porque Deus ouve orações, e Deus ouve também. Deus ouve orações e Deus ouviu a murmuração do povo, mas Deus também ouviu
as orações de Moisés. Moisés orou e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora. Aí já é diferente. Aí já não é Nahash. Aí no hebraico é outro nome. E eu vou te dizer mais na frente. Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido ao mirar viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze, e pôs sobre uma haste. E sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a de bronze e sarava. Perceba algo. Porque o povo murmurou, abriu legalidade, o destruidor veio através de serpentes abrasadoras, narraches, destruindo tudo que vinha pela frente. Eles reconheceram, confessaram, Moisés orou. Quando Moisés orou, Deus ouviu as orações de Moisés. E Deus diz: agora você vai fazer uma coisa. Você não vai fazer uma serpente, você vai fazer um zaraf. Diga comigo, zaraf. Zaraf, no hebraico, é a palavra para seraf. Seraf é o singular de serafim. Serafim é uma categoria angelical. Nós temos várias categorias angelicais. Eu não vou falar sobre isso aqui porque temos na escola de profetas. Temos várias categorias angelicais. Os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos propriamente ditos. E outras categorias. Zaraf ou seraf. Seraf é o singular, serafim é o plural. É uma categoria angelical. É uma categoria de seres espirituais. Então, um serafim não é um anjo, ok? Serafim é um ser espiritual. E você vai ver esse ser espiritual apenas tendo referência em uma única passagem da Bíblia, que está lá em Isaías capítulo 6. Que diz o quê? Que quando morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E os serafins, diga comigo, serafins, estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ok, Isaías viu uma categoria angelical diferente, que eram os serafins. Onde estavam os serafins? Sobrevoando o trono de Deus. Você vai ver que todas as outras categorias, os querubins, por exemplo, eles não sobrevoam o trono de Deus, porque acima do trono de Deus não há mais nada além dos serafins. E por isso que os serafins são seres espirituais com tanta santidade. Por isso que eles cobrem o rosto, por tamanha glória. Por isso que eles cobrem os pés. E por isso eles também têm 2 asas para voar. Agora, os serafins, zaraf, no hebraico significa um ser de fogo. Tiago diz que a nossa língua, ela inflama. A língua é como fogo. Diga comigo, a língua é como fogo. Zaraf é um ser de fogo. Isaías, quando viu isso, ele diz: serafins estavam sobre o trono de Deus, sobrevoando, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os serafins, eles têm uma função muito especial. Eles têm a função de manifestar a glória da santidade de Deus num nível muito elevado. Por isso eles estão incendiados de adoração. Por isso eles declaram: santo, 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 para que não venha a capacidade deles murmurarem no trono de Deus. Entende? Por isso que eles adoram o tempo todo. Por isso que eles falam: santo, 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 santo. Por isso que eles são seres que proclamam a glória de Deus o tempo todo. Porque eles sabem que eles podem provocar destruição por serem seres de fogo. E eles são envolvidos de tamanha santidade. Eles reconhecem, eles louvam, eles proclamam a santidade do Senhor. Eles são seres responsáveis pela santificação dos homens. E eu creio que Deus irá enviar serafins para provocar uma santificação na nossa vida nessa manhã.
O Gustav Friedrich Oehler, que é um teólogo do Antigo Testamento, da teologia do Antigo Testamento, ele descreve isso. Fecha seus olhos e eu quero que você visualize. Descreve, ele diz: o simbolismo de suas aparições é muito simples. Com 2 asas eles cobrem o rosto, para indicar que nem mesmo os espíritos mais elevados podem suportar a visão total da glória divina. Com 2 asas eles cobrem os pés, para simbolizar a sua reverência em colocar os seus pés em um ambiente santo. E com 2 voavam, porque expressa a prontidão para a execução das ordens divinas. Isaías viu os serafins. Agora eu quero que você vá em Isaías 6, coloque aí nos telões para mim. Quando Isaías viu isso, no versículo 5, ele diz: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías poderia ter dito qualquer coisa. Isaías poderia ter dito que ele tinha problema na perversão sexual. Isaías poderia ter dito que ele tinha problema de incredulidade. Isaías poderia ter dito que ele tinha problemas relacionados à luxúria, à ganância. Mas quando ele viu aquilo, ele falou: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Em outras palavras, Isaías disse: as minhas palavras estão contaminadas de veneno, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, eu habito no meio de um povo que reclama o tempo inteiro, e eu também reclamo, e mesmo assim o Senhor abriu a sua glória, e eu consigo ver a tua glória hoje. E a palavra de Deus diz no versículo 6, que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. E com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. É isso que Deus vai fazer conosco hoje. Os serafins, eles estão para executar em prontidão, com as suas asas abertas, para executar a ordem do Senhor. E qual é a ordem? Purificar os nossos lábios, nos libertar e impedir que venhamos a perecer no deserto. É isso que vai acontecer hoje. E foi isso que, quando o povo murmurou lá em Números 21, Deus disse: você, Moisés, vai fazer um zaraf, um ser de fogo, porque eles estão com os lábios impuros. Salmo 140 diz: aguçam a sua língua como veneno, e debaixo da sua língua está cheia de veneno. Aguçam a sua língua como serpente, e embaixo dos seus lábios estão cheios de veneno. Deus disse: você, Moisés, não vai fazer uma serpente. Não era um ídolo, como muitas pessoas têm dúvidas. Não era um ídolo. Era uma representação de um serafim. Para quê? Para que eles pudessem ser purificados da murmuração, da reclamação, da queixa. E quando Moisés construiu aquilo, a palavra de Deus diz que quando eles olhavam para esse ser de fogo, a representação desse ser de fogo, porque não era uma cobra, era um seraf ou um zaraf. Quando eles olhavam, esse ser de fogo consumia todo o pecado de murmuração, e dizia que eles eram curados. Hoje o fogo vai exterminar, vai extinguir, vai eliminar toda a impureza dos nossos lábios. O seraf tocou os lábios de Isaías, e a partir dali, Isaías foi o profeta que liberou profeticamente toda a jornada de Jesus aqui na terra. Mas ele só pôde fazer isso
depois que os lábios dele foram purificados. Hoje a murmuração vai ser eliminada das nossas vidas, da nossa boca. Hoje as nossas palavras vão se converter em palavras de fogo. Por isso que a palavra diz que o Senhor faz dos seus anjos ministros e dos seus servos labaredas de fogo. Hoje o Senhor vai converter você num labareda de fogo. Hoje você vai ser envolvido pelo fogo do Senhor, porque Ele vai te purificar para essa nova jornada que você vai acessar. Eu estou profetizando para alguém nessa manhã. Aquilo que estava atando vai ser nessa hora destruído, e você vai começar a se envolver. Eu declaro que o fogo te envolva nessa hora. Queime pela raiz toda queixa, toda murmuração, toda contenda, toda maledicência, toda palavra torpe. Que os serafins nessa hora sejam enviados, designados do trono do Senhor, para trazer brasas vivas do altar e purificar as nossas vidas para essa nova jornada de crescimento, em nome de Jesus. Eu libero nessa hora temor do Senhor sobre a sua vida, o mesmo temor que teve sobre Moisés, o mesmo temor que teve sobre Isaías, seja liberado sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Então aí onde você está, ore comigo e diga: Pai, eu confesso nessa hora a minha iniquidade de murmuração. Toda vez que eu resmunguei, que eu murmurei, que eu comentei negativamente, que eu desprezei em secreto, toda vez que eu falei mal, toda vez que eu me rebelei contra a autoridade do Senhor e contra as autoridades que o Senhor delegou para a minha vida, eu confesso nessa hora, em nome de Jesus, e declaro nessa hora que o Senhor envie brasas vivas do altar, para que venham a purificar os meus lábios, a purificar a minha vida de toda iniquidade. Eu renuncio à murmuração, renuncio à feitiçaria, renuncio às orações contrárias que eu liberei em nome de Jesus. E eu declaro que a partir de hoje os meus lábios louvarão ao Senhor. A partir de hoje os meus lábios glorificarão o nome do Senhor. Os meus lábios liberarão sacrifícios de louvor em nome de Jesus. E eu declaro nessa hora e renuncio toda operação de Piton sobre a minha vida em nome de Jesus. Toda operação da Rainha dos Céus sobre a minha vida em nome de Jesus. E eu declaro que eu sou livre. E nessa hora eu me abro para receber o fogo, o fogo, o fogo do Teu Espírito Santo. Porque a partir de hoje eu me torno um agente, um ministro, labareda de fogo. E se você crer, libere o seu som de liberdade.
Aba! Oh! Receba! Receba o fogo! Receba o fogo! Receba o fogo! Eu declaro nessa hora, em nome de Jesus, levanta suas mãos. Pelos céus abertos que estão sobre nós, nessa hora, apostolicamente, em acordo com os céus, eu decreto que toda operação do destruidor sobre as nossas vidas é paralisada agora. Eu decreto que nós viveremos e acessaremos o destino que o Senhor preparou para nós desde a eternidade. Eu decreto e estabeleço aqui na terra que acessaremos com glória o maior tempo de crescimento, de alegria, de frutificação, de expansão, de glória, de avivamento. Em nome de Jesus, eu decreto um tempo de multiplicação de discípulos. Eu decreto nessa hora, em acordo com os céus, que todas as áreas que estavam paralisadas na sua vida pelo exterminador venham a ser libertas nessa hora. Cárceres abram nessa hora. Os cárceres se abram nessa hora. Os grilhões sejam nessa hora destruídos. Em nome de Jesus, as cadeias quebradas. E eu declaro que a sua área financeira é livre da operação do destruidor. Eu declaro que a sua área familiar é livre da operação do destruidor. Eu declaro que a sua área ministerial é livre da operação do destruidor. Eu decreto nessa hora que os seus filhos, as suas gerações, a sua área profissional é livre da operação do destruidor. E em acordo como igreja do Senhor aqui, reunidos nessa região, nesse território, em um mesmo coração, decreto apostolicamente que a Action Church, a partir de hoje, é livre da operação do destruidor. Oh! Em nome de Jesus, em nome de Jesus.